infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus. Peço pelos irmãos que estão acompanhando pelas redes sociais, que Deus abençoe a cada um deles. Amém. Amém? Que possam se alimentar da palavra da mesma forma que nós. Amém? Deus nos abençoe a todos. Eu vou pedir para os irmãos deixar a Bíblia já aberta em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Todos encontraram, irmãos? Vamos ficar de pé? Um versículo pequeno. 1,15. Desculpa. Todos encontraram, né? Amém. Colossenses 1,15 está escrito: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vamos ler juntos? O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Senhor Deus e Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, pela porção da Tua palavra. Senhor, seus filhos eles se alimentam dela, Pai. A criança, ó Deus, quando ela é recém-nascida, ó Pai, ela não sabe de que forma ela vai se alimentar, ó Deus, mas os seus pais, eles provêm o alimento a seus filhos, ó Pai. Ó Deus, da mesma forma que seus filhos não sabem como vão se alimentar, ó Pai, mas o Senhor está encarregado de levar o alimento até a cada um deles, ó Pai. Pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Não sabemos nada, mas o Senhor sabe todas as coisas. Amém. O Senhor sabe as necessidades de nossos corpos, de nossa alma, de nosso espírito. Amém. Pedimos no nome de Jesus Cristo, ó Deus, que tome esse culto em suas mãos, ó Pai. Amém. Pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, meu Deus. Amém. Podem sentar. Graças a Deus. A gente vai dar continuidade no culto da semana passada. Eu acredito que vocês ouviram, né? O qual é o primogênito de toda a criação. Toda a criação foi criada, teve que ter um antes para que essas coisas pudessem acontecer. O mensageiro ele tem deixado isso bem explicado para nós. Só que tinha que chegar o momento certo para nós entendermos essas coisas. E nada é por força, é pelo tempo de Deus, né? Às vezes a gente conversa com as pessoas. Conversei com uma pessoa ontem. E quando você vê o nível de conhecimento das pessoas, você vê que você está bem elevado. Você está bem elevado na palavra de Deus, né? A pessoa estava conversando comigo, ela disse: olha, mas quem deu a ordem, quem mandou batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi Jesus, e Ele é o chefe, né? A pessoa ela trouxe para mim a passagem bíblica. Eu falei assim: eu já conheço. Eu falei assim: há muito tempo eu mostro isso para as pessoas. Foi justamente aí que Satanás cegou as pessoas. Porque você precisa passar isso para as pessoas, mesmo que elas não vão entender, mesmo que elas desprezem isso, mas alguém tem que falar. Como que a pessoa vai desprezar se ninguém falar? Para a pessoa desprezar a palavra de Deus, alguém tem que anunciar a palavra a ela. Então eu expliquei para essa pessoa, né?
Porque Jesus, na verdade, Jesus não mandou repetir as palavras dele. Jesus deu uma ordem. Jesus mandou usar o nome. Mas as pessoas, elas não conseguem entender isso. Jesus deu uma ordem e Paulo cumpriu essa ordem. Jesus deu uma ordem e Pedro cumpriu essa ordem. Então, é um privilégio tão grande quando você entende essas coisas. Se você não entender a forma como os apóstolos agiram, você não sabe a maneira que Deus vai agir na sua vida. Você não faz parte da família. Porque eles anunciaram. Agora, você veja bem que Pedro mandou batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí as igrejas, de um modo geral, elas entram em contradição. A pessoa estava conversando comigo, ela disse, olha, eu prefiro ficar com Jesus do que com Pedro. A pessoa é presbítero da Assembleia de Deus. Ela falou assim, eu prefiro ficar com Jesus do que com Pedro. Eu falei assim, então Pedro errou? Eu falei, então você está dizendo para mim que Pedro errou? O apóstolo Paulo errou? Ele falou assim, não, eu fico com Jesus, então Pedro está no inferno. Se Pedro errou, ele pregou uma doutrina diabólica. Se Paulo errou, ele pregou uma doutrina diabólica. Jesus deu a ordem e os apóstolos tinham a revelação do que Jesus estava falando. Aí eles deram continuidade. Eles cumpriram a ordem que Jesus deu. Da mesma forma que vocês estão aqui hoje cumprindo uma ordem da palavra de Deus. Não estamos aqui por nós próprios. Você trabalha a semana toda. Você poderia ter pego a tua esposa, filho e sair para comer uma pizza, se divertir. Mas você veio na casa do Pai. Você veio na casa de Deus. Então aqui onde nós estávamos, onde o culto de domingo passado, onde eu falei sobre o primogênito de toda a criação, que esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele foi o primeiro. Deus não poderia iniciar um trabalho sem antes o Filho vir à existência. E o irmão Brian, ele diz, eu gostaria de parar por um momento nesta leitura, esta noite. Porque as pessoas, elas se perderam nisso. Se perderam nesse entendimento. Ele gostaria de parar para que as pessoas entendessem um pouquinho sobre esse primogênito. As pessoas estão morrendo sem esperança. As pessoas estão vivendo sem esperança. As pessoas estão fazendo plano para o futuro. Preciso terminar a minha faculdade. Não que você não precise estudar mais, você tem que estudar, mas sabendo que o seu futuro espiritual não depende disso. O seu futuro é agora. O meu futuro é agora. Graças a Deus. Então, sobre o Filho, sobre a imagem do Deus invisível, Brian disse, então vamos olhar para este atributo. Esse atributo do Deus invisível. Porque Jesus era a imagem do Deus invisível. Deus não pode ser visto. Deus não pode ser tocado. Mas quando Ele se tornou tangível, você pode tocar. Você pode tocar nele. É por isso que o apóstolo diz, nós tocamos na palavra da vida. Eles tocaram. Eles sabiam o que era a palavra. Para você voltar a Deus, você tem que saber aonde você está se alimentando. Se a pessoa não se alimenta no lugar correto, ela não precisa nem dizimar ali. O irmão Brando diz que você dizima onde você se alimenta da palavra. Então não adianta a pessoa congregar em outro lugar, em outra igreja, e vir trazer o dízimo dela aqui. Eu tenho que ser sincero com ela. Ah, mas você não precisa? Precisamos. A obra precisa. Mas só que a obra não vai caminhar se não houver sinceridade em quem está do outro lado do trabalho. Então essa imagem do Deus invisível, essa imagem, ele diz, essa imagem não tem barba ou cabelo, ou tamanho do corpo. Mas o invisível pode ser visto através de expressões, de atributo e característica. Porque você vai falar que Deus tem barba? Deus não pode ser visto. O vento pode ser visto?
Não. Pode ser sentido? Pode. O vento é o abstrato? Não. Porque o vento pode ser medido, a velocidade do vento. Os homens medem o vento a 150 km por hora, 80 km por hora, 100. Mas o abstrato não pode ser medido. O amor de Deus não pode ser medido. Você sente, mas não sabe a porção que você está sentindo. Amém. O abstrato não pode. Prego muito sobre dizendo que o vento é o abstrato. Não é. Você sente, o abstrato você sente. Mas você não sabe a quantidade daquilo que está em você. Você sente o amor pela tua esposa, pelo teu esposo, mas você não consegue medir o sentimento que você tem por ela. Vou entrar direto na mensagem. O irmão Branham nos diz que Jesus era o caráter de Deus. Caráter. Ele era o caráter de Deus manifestado ao mundo. Então só vai entender esse caráter quem possui o mesmo caráter. É por isso que a mensagem, quando nós pregamos aquele culto, que a mensagem não chegou no Brasil nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90. Teve que chegar algo mentiroso aqui, incorreto, para você não entender aquilo que seria correto. Então, o irmão Branham diz que o caráter de Deus, na mensagem de identificação, ele diz: o caráter de Deus era Cristo. Ele foi o reflexo. Cristo foi o reflexo de Deus. Deus não pode ser visto. Estamos falando da imagem do Deus invisível. Deus não pode ser visto, mas tinha que ter alguém para Deus se expressar através dele. Ele era Deus tornando visível. Isso é um mensageiro que está dizendo. Ele era Deus tornado visível. Observe, Deus tornado visível. No princípio era Deus. Ele não era nem mesmo Deus. Eu vou parar um pouco aqui e entrar em outra mensagem só para esclarecer um pouco mais aqui. A mensagem: Deus é seu próprio intérprete. Na mensagem Deus é o seu próprio intérprete, porque é muita informação. Então existe muita informação e os filhos de Deus, eles precisam dessa informação. Então você está numa mensagem, automaticamente você tem que entrar em outra, porque você não pode se alimentar da pessoa que está aqui, mas daquilo que Deus deixou para que fosse passado para vocês. Então o irmão Branham diz na mensagem: Deus é seu próprio intérprete. Ele diz: no princípio era o verbo. E o verbo, quem era o verbo? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí ele explica isso para você. Ele diz: agora, tudo o que somos hoje, observe que você estava no pensamento de Deus. Tudo o que somos hoje é demonstração de seus atributos. Atributos. Você estava em Deus antes. Você é uma demonstração daquilo que estava em Deus lá na eternidade. Você estava em Deus antes que o planeta Terra existisse. Olha que privilégio. Então só vão ser a imagem de Deus ou do Filho de Deus, porque o Filho é a imagem do Pai e nós somos a imagem desse Filho. Só vão se converter nessa imagem de Deus ou do Filho de Deus aqueles que estavam na mente de Deus antes de todas as coisas. Aí você quer pregar a mensagem achando que todos vão aceitar. Não vão. Eles vão aceitar aquilo que eles acham que é certo. Mas a palavra de Deus, ela não é baseada naquilo que eu acho. É naquilo que Deus diz que é. Agora, nós somos demonstração de seus atributos. Em Deus. A princípio, ele nem era Deus. Olha onde o mensageiro, aonde um profeta está te levando. No princípio ele nem era Deus.
Mas o que ele era? Você sabe por que você tem que entender essas coisas? Porque você estava lá. Uma palavra é um pensamento expressado. Primeiro você pensa, depois você expressa. Às vezes a pessoa ofende você, ela fala assim, foi sem querer. Não, ela pensou. Uma pessoa, ela toma algum tipo de bebida, um entorpecente, ou sei lá o quê. Aí ela cria coragem para falar aquilo que ela não falava quando ela era sã, quando ela estava em sua mente normal. Mas aquele já foi formado lá atrás. E você estava na mente de Deus, e você tem que entender essas coisas, porque você precisa voltar para lá. Você tem seu endereço, cada um de vocês tem um endereço, vocês vão para a casa de vocês. Da mesma forma, você precisa do endereço de Deus. Você tem uma residência fixa espiritual. A princípio ele nem era Deus. Nós somente o chamaríamos de o Eterno. O Eterno. O que é o Eterno? Ele não era Deus. Observa isso. Porque a palavra em inglês, Deus, quer dizer objeto de adoração. Você adora aquilo. A palavra Deus significa objeto de adoração. E não havia nada para adorá-lo. Gente, vocês estão viajando de volta aonde nada existia. Graças a Deus. Não havia nada para adorar Deus, então ele ainda não era Deus. Ele só poderia ser Deus depois que tivesse algo para adorá-lo. Da mesma forma que vocês estão aqui para adorá-lo. Assim que ele era o Eterno. A principal fonte de toda a inteligência. E nessa fonte de toda a inteligência não havia átomo, porque não foram criados ainda. Não havia átomo, molécula ou nada. Luz em lugar nenhum. Estrela, lua, nenhuma outra coisa. Deus, o que conhecemos como Deus, o grande Espírito, que era eterno, nunca começou, nunca terminou. Amém. Ele estava lá. Esse ser eterno estava lá. E nele estavam atributos. Olha onde você estava. Antes de todas as coisas, você estava nele. O profeta está dizendo que nele havia atributos. E que atributos que é esse? Estavam atributos de ser Deus, porque ele ainda não era. Então seus atributos de ser pai, porque ele ainda não era, porque o filho ainda não foi gerado. Atributos de ser filho, atributos de ser salvador, atributos de ser curador, todos esses atributos estavam nele. Agora, preste bem atenção nisso. Unicistas, presta bem atenção nisso. Nele estavam atributos de ser filho. Então, Jesus, ele era um atributo que estava em Deus. Como que você vai dizer que Jesus é seu próprio Pai? Que ele era um atributo que ainda estava na mente de Deus, que ainda estava com Deus. Porque todos esses atributos que estavam em Deus precisariam ser manifestos. E aqui você está vendo, ouvindo, entendendo que ele ainda não era Deus, ele ainda não era Pai. Porque o Filho, o atributo estava nele. O irmão Zé Mário casou e manifestou seus atributos que estavam nele. Amém. Que hoje uns casou, outro vai casar futuramente, mas são atributos que estavam no irmão Zé Mário. E da mesma forma, vocês são atributo, nós somos atributo que estavam em Deus. E esses atributos precisavam ser manifestados, porque Deus precisava ter um contato agora com seus atributos. Da mesma forma que você tem um contato com seus atributos.
E agora, estas coisas que têm sido desvendadas, desde então, apenas seus atributos sendo manifestados. Entende o que eu quero dizer? Atributos estavam nele. O irmão Brano levou você lá atrás para você saber que atributos são esses. Então Jesus, ele era um atributo de Deus. Ele estava em Deus. Esse atributo precisava sair de Deus para Deus dar continuidade nas outras coisas. Enquanto denominações gritam, vocês se alimentam da palavra. Enquanto elas gritam, vocês se alimentam, vocês crescem espiritualmente. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então você tem que saber aonde Deus está falando. Porque se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, você tem que saber se Deus está naquele lugar ou não. Deus só se manifesta através de seus atributos. Deus só pode pregar a palavra através de um atributo que estava nele. Agora vamos voltar onde a gente estava. Então Jesus era o caráter de Deus, o atributo que estava em Deus, Jesus. O irmão Brana disse nessa mensagem de identificação, ele disse: ele não era nem mesmo Deus, onde nós lemos na outra mensagem já. Não, Deus é um objeto de adoração. A única coisa que ele era o eterno. E nele estavam atributos. E esses atributos eram pensamentos. Você era o pensamento de Deus. Já pensou? E o pensamento precisava ser expressado. A palavra precisava ser falada. E vocês eram pensamento. E esses pensamentos foram expressos em palavra. E a palavra se manifestou. O que é isso? É tudo Deus tornando-se tangível, palpável, visto, sentido. E você, está falando de você agora, e você é parte de Deus. Se você é um pensamento de Deus, você é parte dele. Então você é parte de Deus. E Jesus veio para redimir os que foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. É isso que eu estava tentando explicar também. Jesus, ele não veio para todo mundo. Ele só veio para esses que estavam no pensamento de Deus. Ele veio para aqueles que o nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. E se você estava em Deus antes da fundação do mundo, essas coisas é para você. Essas coisas é para mim. Estava nos pensamentos de Deus. É isso que ele veio redimir. Olha quem ele veio redimir. O que estava no pensamento de Deus. Eles assim que isso atinge a eles, assim que essa palavra, assim que essas coisas atingem a eles, eles o veem, entende? Eles o veem, porque a vida está lá dentro. Misericórdia. A vida está lá dentro. Mas se a vida não está lá dentro, então o que eles podem fazer? Ver? Eles não veem isso, porque a vida de Deus não está lá dentro. Então, quando a palavra de Deus se manifesta, a vida que está dentro de você, se é a vida de Deus que está em você, você vai ter que germinar. Porque a palavra saiu de Deus. E a palavra de Deus, ela veio para nos comprar de volta. É o que eu tinha postado, que Jesus, ele é o dízimo do tempo. Ele é o dinheiro que comprou você de volta. Ele é o preço que foi pago por você. Deus amou o mundo de tal maneira que dizimou Jesus. Eles nunca verão isso. E a coisa toda é, Jesus disse,
naquele dia, está falando para vocês, naquele dia, sabereis que eu estou, tempo presente. Num tempo futuro, vocês saberão que eu estou no Pai. O Pai está, não é estará. Jesus já estava dizendo que o Pai estava nele já. O Pai está em mim. Todas aquelas coisas que aconteceram lá na Palestina, ia chegar um tempo que você ia entender isso. Jesus está dizendo, num tempo distante, porque o que Jesus tinha era tão grande que os apóstolos não entendiam. Não sou eu que digo isso. O irmão Brana disse que os apóstolos não conseguiam entendê-lo. Porque às vezes era Jesus que falava, e às vezes era o próprio Deus que falava através dele. E eles ficavam em dúvida. Quando Jesus disse, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, isso deu um nó na cabeça de muita gente. Porque é somente o Pai que pode te deixar órfão. Mas era o Pai que estava usando as cordas vocais de Jesus. Eles não puderam entender isso. A mesma coisa é hoje. E o Pai está em mim, e eu em vós, e vós em mim. Vocês estão percebendo que é uma união? Jesus está dizendo, e eu em vocês, e vocês em mim. É um nó, é uma trança, vamos dizer assim, tipo um cadarço, um nó de cadarço, alguma coisa, simplificando. Está amarrado nele, né? A coisa toda é Deus. Olha vocês aqui, ó. A coisa toda é Deus tornando-se material. Como o marido e a mulher tornando-se um juntos. Vocês lembram quando eu estava falando de Adão e Eva? Pregadores já chegaram a dizer que Adão errou. Olha para você ver aonde chega o ensinamento. Que Adão errou. Porque quando Eva pecou, se Adão não se manifestasse, Deus varreria Eva da face da terra. E Deus levantaria outra no lugar dela para Adão. Mas Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma ajudante, uma companheira para ele. Não é para ele bater. Não é para ele espancar, não é para ele querer ser maior que ela. Ela está ali para ajudá-lo. Vou fazer uma companheira para ele não ficar sozinho. E Adão entendeu o que Deus quis. É por isso que quando o pecado entrou, quando a coisa toda aconteceu, Adão pegou e deixou se levar também para poder redimir Eva com ele. Ele se entregou para levantar Eva com ele. Jesus se entregou para levantar você com ele. Está entendendo? Se eu falar para você que Adão errou, eu vou dizer que Jesus errou também. Porque Jesus ele não foi enganado e Adão não foi enganado. Aqueles que dizem que Jesus é seu próprio Pai, eu gostaria que eles me dissessem então, com qual espírito que Jesus foi para a cruz. Porque Deus deixou Jesus no jardim do Getsemane. O irmão Brana disse que o Espírito que Deus saiu de Jesus para que Jesus pudesse morrer. Porque Deus não morre. O Espírito saiu para que ele pudesse morrer. Então, se o Espírito saiu para que Jesus pudesse morrer, com qual Espírito ele foi para a cruz? É por isso que o mensageiro diz, Deus morava numa casa de 3 cômodos, que é o corpo, espírito e alma de Jesus Cristo. Jesus não poderia ter um corpo diferente do seu, do meu. Jesus tinha o corpo, alma e espírito e mais o Espírito Santo nele. Um homem batizado com o Espírito Santo, ele tem corpo, alma, espírito e o Espírito Santo nele. Só que em porção. Por aqui, pega a outra barba. Do lado. Deus tornando-se material. Como marido e mulher tornando-se juntos. Deus é sua igreja, tornando-se um. Por isso que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Jesus foi a expressão da misericórdia de Deus. A expressão da misericórdia.
Então nós temos um Deus que é um Deus de misericórdia. Um Deus misericordioso. Observe esses atributos. Se você é irmão de Jesus, os atributos que forem em Jesus têm que vir em você hoje. Se você não estiver andando como Jesus andou, observe a situação que você está. Está faltando algum atributo em você. Está faltando alguma coisa em você. Na mensagem Escolhendo a Noiva, o irmão Branham diz, veja, nós escolhemos pela visão. Esse é o erro do homem, o homem natural. Nós escolhemos pela visão. Deus escolhe pelo caráter. Aí a moça vê aquele rapaz, ela escolheu ele pela visão, porque é um rapaz atraente. Ele escolheu a moça pela visão. O pior órgão que você tem são seus olhos. São com os olhos que você deseja, coisa errada. Nós, veja bem, escolhemos errado, porque escolhemos pela visão. Deus escolhe pelo caráter. Nunca houve um caráter como o de Jesus Cristo. O profeta dizendo, isto vive nele e manifesta. Vemos que isso é verdade. Não é a beleza do mundo nele que atrai a sua noiva. Não é a beleza que atrai a sua noiva. É seu caráter. As denominações, observe, é o caráter. Caráter da igreja a qual Jesus está procurando. Jesus está procurando uma igreja com o mesmo caráter que ele. Por que que Deus desceu em Jesus? Porque Jesus foi obediente em tudo. Morreu e Deus ressuscitou Jesus e levou. Foi isso? E Deus voltou para fazer a mesma coisa com você. Você vai morrer, Deus vai ressuscitar você e vai levar. É isso que está acontecendo. Mas para isso você tem que desempenhar o mesmo papel que Jesus desempenhou. É somente para aqueles que estavam na mente de Deus. Está entendendo? As pessoas que não estavam na mente de Deus, não tem como ela desenvolver esse papel. Porque quando a palavra de Deus ela chega até você, você vai entender, porque você já ouviu aquilo antes. Porque você já estava lá. Quando Abraão ouviu a voz de Deus, quando a palavra falou assim, saia da tua parentela. Quando ele ouviu, depois de muito tempo que chegou aqueles 3 anjos diante dele, era a mesma voz. Nós temos que entender a voz de Deus. Então, observe, não é a beleza do mundo nele que atrai a sua noiva, é seu caráter. As denominações se tem enorme número de membros. Ele prometeu estar aonde estivesse 2 ou 3. Você vê como que as coisas enganam as pessoas? Denominações elas têm número grande de pessoas. Mas a palavra de Deus, ela se manifesta onde tem 2 ou 3 reunidos na palavra. Amém. Porque esses 2 ou 3, eles se reúnem porque eles fazem parte disso. Eles fazem parte da palavra de Deus. Eles não escolhem o caminho que eles vão seguir. É Deus que escolhe por eles. Ele prometeu estar onde estivesse 2 ou 3 reunidos. Verdadeiramente. É aí onde o verdadeiro crente descansa em suas esperanças. Ele está dizendo. Então você vai descansar, por quê? Porque você sabe aonde a palavra de Deus está. A palavra de Deus sendo vindicada na verdade. Escolhido através de sua palavra. Não é de se admirar que lá esteja, que ela esteja divorciada dele, as denominações, e ele não está preocupado com ela.
O irmão Branham diz, ele está olhando para seu caráter. Jesus está olhando para o nosso caráter. O caráter de Cristo. Do sermão O Tempo da Colheita, Jesus disse que eles, falando de nós, que eles possam ser um, Pai, como tu e eu somos um. Jesus estava orando por você, para que você pudesse ser um, como Ele e Deus é um. O irmão Branham disse, não para o homem ser algo mais. Isso nunca irá funcionar. Uma denominação quer assumir outra. Um homem quer assumir o controle de outro. Mas que você possa ser um com Deus. Como Cristo e Deus eram um. Isto é a oração de Jesus. Vocês observam, isso é a oração de Jesus. Ele e a palavra. Jesus orou para que possamos ser a palavra, refletindo-o. Essa é a sua oração a ser respondida. Presta atenção, o irmão Branham está dizendo que essa é a oração de Jesus a ser respondida. Então, se Jesus orou por você, porque onde nós lemos aqui, ele está dizendo para que ele seja um, como nós somos um. O irmão Branham está dizendo, essa é a oração de Jesus que ainda falta ser respondida. Falta ser respondida. Quando você ora para uma pessoa e ela é curada, é porque a sua oração foi respondida. Então, quando você se tornar um com o Pai, da mesma forma que Jesus disse, para que ele seja um, como nós somos um, aí a oração de Jesus foi respondida. Se você ainda não se converteu, é porque a oração ainda não foi respondida. Deus tem o tempo certo para agir. Deus tem o tempo certo para responder essa oração. Não é na hora que nós queremos. Se a oração de Jesus já tivesse sido respondida, o rapto já teria se dado. Muitas vezes nós oramos a Deus e queremos que Deus faça o milagre na hora. Queremos que Deus... Nós queremos que Deus resolva o nosso problema. Nós não queremos ter problema, nós queremos que Deus resolva os problemas nossos. As pessoas chegam na porta giratória do banco, elas querem que eu resolva os problemas dela. Está travando a porta aqui, ó. Você não vai liberar essa porta para mim? Está travando a porta, ela quer que eu resolva o problema dela. Aí eu digo, eu não estou aqui para resolver o seu problema. Porque você tem que ser honesto com a pessoa. Você não está ali para resolver o problema dela. Você está ali para ajudá-la. Se você ensinar a pessoa errada, mesmo com metais, passar por uma porta giratória, você está ensinando errado. A pessoa está com 80 anos e você auxiliando a pessoa. Ajude essa pessoa a pensar. Ajude esse irmão a pensar. Eu sempre tenho dito, eu me preocupo mais com o jovem do que com o idoso. Eu me preocupo com ambos. Mas eu dou prioridade para o jovem estúpido do que para o idoso. Porque quando aquele jovem atingir aquela idade, talvez ele aprendeu algo que aquele homem não aprendeu. Eu tenho mais paciência com quem está chegando hoje na mensagem do que com aqueles idosos da mensagem, numa força de expressão. Eles acham que não precisam mais de você. Eles não se comunicam com você. Estão vivendo no tempo da comunicação. E a pessoa, quando ela não se comunica, ela não procura você, é porque ela acha que você não tem nada para oferecer para ela. Observa a sua vida. Quando você está doente, enfermo, pode ser 3 horas da manhã, você procura um médico para ir. Porque você precisa de alguém para resolver o seu problema. Então, por mais que vocês tenham um problema na vida, me procura. Aí a pessoa desaparece, está cheia de problema, não procura você para contar o problema dela. A palavra de Deus diz, confesse seus problemas, seus pecados, as suas necessidades, uns aos outros. Mas aí a pessoa, a vida vai se destruindo, ela não te procura. É que nem a doença. Eles dizem, olha, se ele procurasse o médico no princípio, talvez ele teria se salvado. Nós temos que agir como cristão. Vocês observam, as pessoas falam assim, foi tarde. Quando morre alguém, né? A pessoa às vezes está na igreja direto, morre alguém, foi tarde.
Gente, a palavra de Deus diz que Deus não sente prazer na morte do ímpio. Agora, eu digo que eu sou um cristão, aí morre uma pessoa e eu sinto prazer naquilo, é porque aquele que não sente prazer não está em mim. Se Deus não sente prazer e eu estou sentindo prazer na desgraça de alguém, aquele ser que não sente prazer nisso não está em mim. Agora, quando você vê um irmão passando por necessidade e você sofre com ele, você está sofrendo o resto das aflições de Cristo. Você está vivendo pelo teu irmão. Sempre se comunica, sempre procura. Aconteceu um imprevisto, olha, hoje não vai dar para ir no culto. Eu quase não fiz o culto semana passada. Quase não fiz. Não é um desabafo. Eu creio que nós somos irmãos. Amém. E nós não temos necessidade de comunicar nossos defeitos, nossos problemas, nossas falhas uns aos outros. Satanás ele vai fazer de tudo para tirar vocês da presença de Deus. Vocês observam, se você der caviar para o seu filho todo dia, ele vai enjoar. Dá carne para o seu filho todo dia, ele enjoa. Você dá uma mensagem limpa para a pessoa todo final de semana, ela enjoa. Sabe por quê? Porque ela não estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. Porque Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. E quando você não sente essa necessidade de estar na casa de Deus, porque o irmão Branham diz que o Espírito Santo, ele vai na igreja para se alimentar da palavra. O Espírito Santo vai na igreja para se alimentar da palavra. Agora, eu não sinto essa necessidade de estar ali, é porque as coisas de Deus não são para mim. Olha que coisa horrível, dolorida. Aquelas coisas que estavam em Deus não é para mim. Porque eu não sinto necessidade. Poxa, um moço estava conversando comigo. Ele disse, olha, eu congregava no tabernáculo tal. Eu levei a minha irmã, as minhas irmãs nesse tabernáculo. Aí o pastor começou a falar de pintura, começou a falar de roupa curta. As minhas irmãs não quiseram voltar mais. Vocês observam, a mulher chega de calça comprida e começa a pregar sobre calça comprida. Fala de Jesus. Quando a palavra começa a entrar, tudo aquilo que não é de Deus começa a sair. Começa a limpar. O fruto amadurece de dentro para fora. A casca está amarela, mas o processo começou lá dentro. Nossa, parece crente. Você olha naquele rapaz, ele tem uma cara de crente, mas o processo, aquele lá antigamente ele matava, ele roubava. Mas só que a sementinha começou a germinar. O fruto começou a amadurecer. Aí você começa a olhar, você sabe se o fruto está bom ou não. Você olha naquele irmão, pelas atitudes dele, você sabe se ele é um cristão ou não. Foi tarde? Não, sinta pena da família. Pensa no filho, pensa na esposa que ficou. Pensa nas dificuldades. O cristão, o irmão Brano, perguntava para o irmão Brano, o que é a vida eterna? Porque ele tinha. O irmão Brana tinha a vida eterna. O irmão Brana disse, vida eterna. Vida eterna é você viver para os outros. Jesus tinha vida eterna. Jesus viveu para nós. Amém. Então, da mesma forma que o seu irmão mais velho, nosso Senhor Jesus Cristo, ele viveu por você, você tem que viver por ele hoje. Temos que andar em qualidade de vida hoje. Gente, a partir do momento que você pega um pouco duro nas pregações, tentando acordar alguém, e se a pessoa se revoltar contra aquilo, é porque ela não quer se curar. O médico veio para os doentes. Estávamos doentes, mas hoje estamos nos curando. Amém. Todos nós temos cicatrizes da vida. Essas batalhas que temos travado no dia a dia. Você sai da casa de Deus, você está exposto aí ao mundo. Porque esse mundo já é do maligno. Quando o pecado entrou lá no Jardim do Éden, que Satanás destronou Adão. Quando ele foi destronado, quando Deus disse para Adão assim, observa que o homem é espírito, ele ia ter poder sobre os peixes do mar, sobre os animais do campo, sobre todas as coisas. Adão falava a palavra, a fruta vinha na mão dele. Ele perdeu tudo isso. Ele perdeu tudo isso. Perdeu o controle sobre os animais. Porque não era Adão que tinha o controle, era aquele ser espírito que estava nele.
Quando o pecado reinou, aquele ser espírito saiu. E tinha um outro espírito para tomar conta dessa natureza que você vê hoje. Satanás, quando ele destronou Adão, aí o pecado entrou. Não existia morte. As pessoas fazem filme de dinossauro, Tiranossauro Rex, que é o carnívoro. Eles nunca foram isso. Eles eram vegetarianos. O irmão Branham diz que antes da queda, antes do pecado, o leão e o cordeiro pastavam juntos. Está entendendo? Depois da queda, que esse espírito ele se alojou na raça humana, na humanidade, nos animais e tudo, o homem perdeu isso que ele tinha. O espírito que controlava, Deus deu isso ao homem. Da mesma forma que o Espírito Santo controla o crente hoje, o homem controlava a raça, o animal, toda a vegetação. Tudo que você vê foi dado na mão do homem. Mas por amor, ele não foi enganado, mas por amor ele precisava resgatar Eva. Sabe por quê? Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Ele não podia deixar aquela alma se perder. Amém. Da mesma forma que quando a gente fala alguma coisa áspera, é porque a sua alma não pode se perder. A sua alma é mais importante do que o mundo inteiro. Amém. Falaram, você vai lá na cidade de Itapuí por causa de 2 ou 3 pessoas. Eu já falei para eles lá, se fosse uma eu iria. Se fosse uma eu iria. Às vezes você vai sem condição, porque você sabe o que está dentro daquele corpo. Você não é o que eu estou vendo, é o que está aí. Amém. Você não vê. O que estava em Deus agora está no corpo de carne aí. Então você tem que tomar cuidado para não mudar o destino da pessoa. Porque é na alma que está a fé ou a dúvida. Mas o cristão ele tem fé, porque ele estava em Deus antes da fundação do mundo. Graças. Amém, amados? Graças. Deus abençoe a todos. Amém. O irmão Marinho vai dar continuidade agora. E os irmãos me perdoam por ser um culto pequeno, uma palestra pequena. A gente não pode alongar para não perder as gravações. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Cidade de Itapuí, provavelmente Rio Grande do Sul, Itatiba, que Deus os guarde, no nome do Senhor Jesus Cristo.